Olá, manas, e sejam bem-vindas a mais um Abra Pista. A minha convidada de hoje é atriz, é autora e é uma das musas do além e das pessoas que eu mais admiro enquanto alma artística e enquanto mulher. A Lília Lopes é a criadora do livro O Meu Verbo é Ir, que já conta com várias edições, e hoje vamos conversar com ela para perceber mais sobre o processo e para conhecermos melhor aquele que é o livro O Meu Verbo é Ir. Preparem-se, semanas, porque hoje o tema é literatura e hoje a pista abre para sermos um clube de leitura. Vamos a isso! E abre a pista, manas, e hoje não é uma convidada, são dois, porque temos aqui o Napoleão connosco. Lília, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por aceitares este convite. A Lília é atriz, é autora, é musa, ela é tudo e mais alguma coisa que cabe numa mulher de alma artística. Eu gostava muito e quero que vocês a conheçam e por isso estamos aqui hoje no Abra Pista. E Lília, vais tu conduzir isto, porque quando estamos ao lado de uma verdadeira artista, oh, meu Deus, quem somos nós para direcionar? Então, começando, quem é que é a Lília Lopes? Ufa! Ai, começou logo com uma pergunta difícil. O que dizem os teus olhos? O que dizem os meus olhos? Então, olha, não sei o que é que eu sou. Sou uma pessoa que estou assim à procura de coisas para me entreter. Ao longo da vida fui arranjando assim pequenas paixões e acho que basicamente é isso. Então o meu percurso começou mais no teatro e fui fazendo várias coisas na área de teatro, também fiz algumas coisas de cinema, de publicidade, essas coisas todas. Sempre tiveste em ti a cena que eras artista, desde pequenina? Sim, eu acho que nem consigo dizer, sei lá, quando é que tomei essa decisão, acho que sempre fui fazendo coisas. E pronto, e apesar de fazer teatro, eu sempre gostei de outras correntes artísticas, de outras formas de se fazer teatro também, de fazer arte, aliás, que não teatro, e foi isso. Também sempre gostei muito de ler e de escrever e acho que a vida acabou por me encaminhar para o percurso da escrita, que eu acho que é assim o meu trabalho assim, mais fixe. Que eu fiz até agora, que foi o meu livro, que fiz agora uma edição nova. E muito bem, está tudo certo na vida e hoje o grande tema aqui do Abrir a Pista, do Abra Pista, é este projeto da Lília que se chama O Meu Verbo é Ir, que é um livro que já foi lançado há quanto tempo? Foi lançado em 2022 e pronto. Mas que, agora só para dizer isto, que não é a artista a falar, sou eu, mas que já teve várias reedições e conta com várias apresentações do livro em vários contextos diferentes ao longo destes anos todos. É um livro que acaba por estar em movimento, se é que eu posso dizer, sim. E que na verdade a essência da coisa é tão bonita, digo eu, depois dirás tu aquilo que é de direito, não quem sou eu para falar, mas tem uma essência tão bonita que é uma temática que não morre e que a cada momento o tempo vai passando e ela vai ganhando outra dimensão. O que é o livro O Meu Verbo é Ir? Na teoria, eu gostei muito porque o livro está todo usado e eu adoro quando vejo o livro todo usado. É que este livro é o que está no além e é aquele que eu leio também, que tenho lido. E as pessoas leem quando vêm cá, não é? Sim, exatamente. E então ele adora quando ele já está assim todo usado, todo adoro. Convida. É um ótimo sinal. Este foi acho que foi a segunda impressão que eu fiz, acho eu, que foi cor laranja. E pronto, e é isso, ou seja, o que é o Meu Verbo é Ir, não é? Foi sim, falamos do projeto. Então, o Meu Verbo é Ir, este livro eu lancei em 2022, mas eu comecei o projeto em 2020, foi na altura da pandemia. Basicamente este livro é um filho da pandemia, como há aí muitos projetos também que surgiram dessa altura.
foi uma altura, foi o que foi, mas ao mesmo tempo, no meu caso, de uma forma muito privilegiada, deu-me a oportunidade de parar um pouco, andava sempre naquela correria de andar à procura de trabalho, fazer castings disto e daquilo, nós artistas, atores, andamos sempre ali de um lado para o outro. Na luta, de repente o mundo para, de repente eu estou em casa e de repente isto começou mesmo, ou seja, com um texto de teatro que eu escrevi, de uma peça de teatro que eu queria fazer, que era sobre a história de duas mulheres, uma mulher mais ou menos com a minha idade, na casa dos 30 anos, e uma mulher já acima dos 80 anos. E basicamente estas duas mulheres encontraram-se por eventualidade da vida numa grande cidade, em Lisboa, grande cidade para Portugal, não é? A maior cidade do país. E percebem que viveram histórias parecidas, apesar dela ter mais idade, não é? Mas que viveram histórias semelhantes de vida, ou seja, este era o ponto de partida do espetáculo teatro. Só que foi isso, eu escrevi o espetáculo e depois cheguei ao final, eu pensei assim, se calhar isto não está bem assim como eu quero, se calhar podia desenvolver esta parte mais da mulher mais velha, porque ainda por cima estávamos numa altura em que havia muito isolamento, as pessoas mais velhas estavam muito isoladas, havia muitas pessoas que estavam a tentar ajudar as pessoas mais velhas a levar mantimentos para as casas das pessoas, dos idosos, e então, sei lá, de repente eu comecei assim a juntar as peças e pensei, não, eu tenho que me focar mais nesta personagem mais velha, que ela pode ainda trazer mais, só que como eu não tinha ferramentas, não tinha conhecimento para isso, decidi meter mão à obra, como se diz, e comecei a fazer entrevistas a mulheres mais velhas. Basicamente foi assim que começou, ou seja, isto é o resultado de uma pesquisa para uma peça de teatro que eu estava a escrever na altura. Pois, era isso que eu te ia perguntar, começaste a fazer várias entrevistas a várias mulheres e na verdade redimensionou-se aí o que seria, não é? Sim, basicamente, depois entretanto também que é importante que surgiu, ou seja, um apoio que era o Garantir Cultura, que na altura o governo era a forma que tinha de apoiar os artistas que na altura ficaram sem trabalho, sem nada. E eu pensei, ok, vou-me candidatar com esta ideia que eu tenho, ou seja, a estrutura da peça já está montada, está escrita, só quero desenvolver mais esta mulher, mais velha, e pronto, e também vai fazer parte deste trabalho, este trabalho de pesquisa também vai fazer Sim. parte, na minha cabeça, eu a pensar, isto vai ser tipo um anexo, tipo, tenho a peça escrita e depois tenho um anexo da minha pesquisa. Mas de repente isto tomou uma dimensão muito maior de tal maneira que ainda não voltei a pegar na peça escrita. Que era o que eu te ia perguntar agora, e a peça? Ainda? Mas ultimamente eu tenho lembrado dela e tenho pensado mesmo em voltar a pegar nela, até porque isto ganhou um caminho e uma dimensão muito maior do que aquilo que eu achei que ia tomar. Primeiro, eu não fazia ideia que ia fazer um livro, ou seja, eu entrevistei 12 mulheres, consegui 12 histórias incríveis de mulheres, que basicamente o que elas tinham todas em comum foi uma luta, uma história de vida de muita luta, de muita resiliência, que também é uma palavra muito que vem aí da pandemia, não é? De repente começou a ficar na moda esta palavra, mas eu acho que aqui está bem aplicada. Ou seja, 12 mulheres que 90% foram mulheres que nasceram fora de Lisboa e que vieram para Lisboa viver à procura de uma vida melhor. Tenho aqui uma outra história que foge um bocadinho, até que, por exemplo, a Dona Marlene, ela era artista de circo, portanto ela nasceu algures, veio cá ter assim? Algures. Não se sabe ao certo, não é? É tudo assim meio no ar, mas foi isso, e basicamente foi isso, ou seja, isto cresceu e depois tomou uma dimensão muito maior do que eu alguma vez pensei que fosse tomar. Eu comecei com uma impressão de 100 exemplares e de repente isto cresceu, eu já vou nas 600
o que é ótimo, ou seja, eu não tenho editora, fui eu que fiz tudo, foi mesmo, peguei naquele dinheiro que eu consegui do apoio do Garanticultura e olha, vou fazer isto mesmo a sério. Falei com um estúdio de design, fiz com tudo direitinho, uma revisora de texto, tudo com a tua energia e com o teu espírito de luta e com a tua capacidade de fazer, não é? E era aquilo que eu estava a dizer no início, isto foi mais uma paixão, porque de repente eu apaixonei-me por isto, por estas mulheres. Eu tenho nas mãos histórias incríveis, eu tenho uma responsabilidade gigante, eu tenho que mostrar às pessoas isto que eu tenho nas mãos, é incrível. E ainda sinto isso de tal maneira que as pessoas perguntam-me mesmo, porquê é que tu não fazes agora um segundo livro? Eu já pensei muitas vezes, só que ao mesmo tempo eu penso, não, eu ainda tenho estas histórias aqui, eu posso fazer ainda os espetáculos de teatro, aquele que eu escrevi, ou não, ou outro a partir disto, posso fazer. É um projeto que ainda está vivo, que ainda não te faz sentido seguir em frente, não, para outra coisa. Porque eu tenho aqui histórias que, sei lá, que eu tenho sempre muito gosto em falar deste livro, porque eu tenho aqui histórias mesmo inacreditáveis. Como é que isto aconteceu? Como é que ninguém registrou isto mais cedo? Como é que quantas e quantas mulheres tiveram histórias, se calhar ainda mais intensas do que estas e ninguém prestou atenção, não tiveram voz sobre elas, sim. Não é? E então, ou seja, é isso. Eu, para já, enquanto ainda me fizer sentido, o meu objetivo é continuar com este livro. E é isso, não quero ser, ou seja, não quero ser uma colecionadora de histórias. Eu sei que há muitas histórias por aí e as pessoas estão-me sempre a dizer, porque depois é engraçado que as pessoas acabam por me contactar ou dizer, olha, eu conheço uma mulher que tu vais ter que entrevistar para o teu próximo livro. Ou seja, ouço isto com regularidade, quando faço apresentações do livro também, sei lá, já recebi mensagens de mulheres que disseram que queriam as histórias delas também registadas. Ou seja, só que é isso, eu não pretendo ser uma colecionadora de histórias, eu pretendo, eu tenho estas histórias e quero mostrá-las mesmo enquanto ainda for cativante para mim, que eu acho que vai ser ainda durante muito tempo. Não sei, provavelmente daqui a uns anos vou pensar, há aqui outras histórias, se calhar há outros contextos também, porque também o que é que aconteceu? Isto com estas situações todas do mundo, da política, do país, estas histórias ainda ganharam uma importância maior. Porque eu, quando escrevi o livro em 2022, eu pensei, isto é um livro datado, ou seja, são recolhas de histórias, é sempre um livro interessante, não é? Porque são recolhas de histórias, mas eu pensei, isto depois ninguém vai querer mais saber disto, porque entretanto a vida muda, as coisas mudam, o mundo muda e já achamos tipo, olha que ridículo, sei lá, isto aqui já é impensável, pronto, já vira para um outro ponto. E então, de repente, parece que o livro ainda ganhou mais força com esta questão toda da luta das mulheres, da luta das pessoas trans. Que é e será, não é? Na verdade. E por isso, lá está, daí a força que tu, como autora, reconheces, não é? Das histórias dessas mulheres. Estavas a falar a palavra resiliência e eu estava a pensar como se para uma mulher não fosse sempre uma luta em vários contextos, não é? Eu acho que depois essa peça central, se calhar, é a que faz com que faça sempre sentido. Sim. Mas tendo em conta os retrocessos que temos vindo a acontecer, não é? Ainda mais força ganha e ainda faz mais sentido para ti, não é? Porque é um conjunto de histórias que tem que estar à luz, não é? Sim, e é o pensar que, ou seja, é isso, está a acontecer todo este retrocesso e eu sinto que tenho uma arma na mão, que é do género, vocês têm que ouvir estas mulheres a falar, estas histórias destas mulheres, e elas ainda estão vivas, e isto foi há pouco tempo, se formos a ver, não é? Tenho histórias aqui que aconteceram há 50 anos, 40, 80 não. Também, sim, quando elas nasceram, elas contaram umas histórias, não é? Mas, ou seja, estas histórias aqui estão muito recentes e há coisas aqui que eu, Lília, leio isto e penso como é que é possível isto ter acontecido e agora, 2026, penso se calhar não estamos assim muito longe disto voltar outra vez para lá.
E foi isso, e de repente o livro ganhou uma dimensão muito maior. E é isso, e sempre que tenho a oportunidade faço a apresentação do livro, sempre que tenho a oportunidade elas vão comigo e falam. É isso, sempre que os livros acabam eu faço reedições novas com capas diferentes. E deixem-me dizer, porque já assisti a uma apresentação e tem uma emoção gigantesca. Aliás, a apresentação que eu assisti do livro foi há pouco tempo, já conhecia a Lília há uma data de tempo, o livro já existia há uma data de tempo, mas e já conhecia o projeto, vermos a apresentação de um projeto com esta força e com estas histórias e ter presente no mesmo local as mulheres que deram voz a esta história e perceber a emoção delas, porque são histórias de pessoas e na verdade essas pessoas existem e têm um contexto tão forte estas apresentações que a Lília faz que é impossível não sentirmos isto que a Lília está a dizer, de ser algo que ainda está vivo e que tem essa força muito grande e que cada vez é mais necessário outra vez, infelizmente, mas é isso, é a força do projeto que tu sentes para ti, por isso é que achas e sabes e tens a certeza que ainda não está esgotado e não consegues seguir em frente, mas para quem assiste de fora tem essa força também e faz sentido, mesmo que já se conheça o projeto, como é o meu caso, já conhecia o livro, já te conhecia a ti e teve essa força e então isso é o resultado, é o que está aí, essas histórias, essas vidas. São 12 mulheres, é isso? São 12 mulheres, sim. Porque eu tive que meter um stop, não é? Porque senão não parava. E foi um processo, ou seja, eu nunca tinha feito nada deste género. Eu gostava de escrever quando era miúda, gosto de ler e pronto. Eu sempre gostei muito de escrever, só que uma coisa é gostar, outra coisa é de repente ter este projeto nas mãos para fazer, projeto nas mãos que fui eu que criei, fui eu que inventei, fui eu que me meti nisto, portanto, como é que a gente vai resolver isto? Responsabilidade. E então, ou seja, ainda havia a parte da produção, não é? Porque eu tinha que encontrar as mulheres, eu tinha que as entrevistar, depois elas também foram fotografadas pelo Renato Chorão, ou seja, ou seja, este livro não é só texto, tem muitas fotografias, tem imagens de arquivos delas, que elas me cederam algumas imagens. Ou seja, isto havia aqui mesmo, não foi só a escrita, foi mesmo muita coisa e sobretudo chegar a elas também não foi, ou seja, não foi difícil, mas também não foi assim fácil. E o processo das entrevistas e de escrever isso também deve ter um grande impacto, não é? Sim. Aqui não vemos como meio de produção, tipo, as fotos e não sei o quê. O processo da entrevista e essa envolvência, não é? E de traduzir aquilo que é a história que uma pessoa está a partilhar contigo, não é? Na sua maior intimidade e traduzir isso depois em algo escrito com essa emoção toda que tu assististe ali, não é? Sim, foi muito difícil porque havia aqui várias camadas, não é? Primeiro, ou seja, havia aqui... que eu acho que um processo criativo também não é só aquilo, como é que nós fazemos a coisa, é também, sei lá, as nossas batalhas internas, os nossos pequenos demónios que temos aqui, não é? Porque isso é uma coisa muito... Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Eu, como também nunca tinha feito nada assim, eu não sabia muito bem como é que se fazia, ou qual era a melhor maneira de fazer. Também, não é? E todo o passo era, ok... Eu conheci esta mulher, eu acho que a quero entrevistar, será que ela me vai deixar entrevistar? Será que depois aquilo que eu vou escrever, ou seja, até que cheguei a um ponto em que eu comecei assim, ok, vamos por passos, vou encontrá-las, vou encontrá-las e vou tentar marcar entrevistas com elas. E foi assim que eu fiz, ou seja, eu pegava e entrevistava, e eu lembro-me perfeitamente, ou seja, uma coisa é a entrevista, depois outra coisa é pegar da entrevista e passar para texto. Também já há aqui outro passo, em que eu percebi que eu fiquei muito frustrada, porque eu fiz a primeira entrevista e pensei, ok, vou começar já a escrever, e comecei a ficar super frustrada, porque eu pensei assim, eu não sei como é que vou
como é que vou fazer isto, não sei qual é a melhor forma, isto porque depois ou seja, a primeira mulher que eu entrevistei, que foi a Dona Cristina, ou seja, eu também me inspirei um pouco nela e na nossa história para escrever a tal peça de teatro, isto porque ela é da mesma aldeia que eu sou, e ela veio para Lisboa com 10 anos para ser ajudante da madrinha, como quem diz, empregada, não é? Com 10 anos. Estas mulheres que vêm servir, que vinham servir. Exatamente. Para Lisboa, não é? E eu, pronto, quando vim para Lisboa em 2014, eu fiquei na casa dela, fiquei uns tempos até organizar a minha vida. Portanto, a minha peça de teatro também estava ali um pouco inspirada na nossa experiência. Eu pensei, ok, vou pegar aqui na Dona Cristina e vou usá-la quase como cobaia para ver como é que eu começo isto. E pronto, e ainda bem que comecei com ela, não é? Porque também ao mesmo tempo eu também já conhecia a história dela, o que me facilitou, porque a forma como ela me contou a história dela, eu quando fui pegar naquilo para escrever, porque eu tinha um gravador, não é? Eu gravava tudo, eu pensei assim, eu nunca mais vou sair daqui, porque eu sempre quis dar muita liberdade às mulheres para elas me contarem a história como elas quisessem, mas a forma que ela teve ela pegou no álbum dela de fotografias, nas milhentas fotografias que ela tem, e à medida que ela ia vendo uma fotografia, ia-se lembrando de alguém, ia contando, esta fotografia foi não sei o quê, ali aconteceu não sei o quê, ou seja, ela foi-me contando a partir das fotografias. Que também é uma forma, só que assim, eu tinha mais para escrever e isto ia ser muito difícil. E então, basicamente, depois da primeira entrevista e da primeira tentativa de escrita de texto, eu percebi que as próximas a seguir eu tinha que ter um método diferente, ou seja, tinha que começar mesmo a entrevista mesmo do zero. Elas apresentarem-me, contarem-me o máximo que souberem desde o início. Onde é que elas nasceram, os pais, ou seja, para começar mesmo do zero, para haver este crescendo todo. Sim, até... não ser por gatilhos emocionais, sim, não é? Exatamente, exatamente isso. E pronto, eu decidi fazer isso, ou seja, o que é que eu fazia? Eu chegava à entrevista e dizia sempre, eu gostava de ouvir a sua história desde aquilo que sabe, desde o início. E basicamente era isso, e elas começavam a contar desde crianças, depois eu ia fazendo pequenas perguntas sobre aquilo e depois perguntava sobre o 25 de Abril. Que impacto é que tinha tido o 25 de Abril na vida delas? Que é uma presença no teu livro também forte, sim, não é? Sim. Até para haver estas diferenças, para percebermos aqui através destas mulheres o que é que elas pensavam, o que é que elas viveram na altura. Isto, mas tudo sempre de uma forma muito, muito suave. Eu nunca quis transformar este livro em algo político, nunca foi o meu objetivo. Só queria mesmo, claro que tudo é política, não é? É um bocado impossível, não dá para fugir, mas não queria carregar ali uma bandeira muito forte. Mas basicamente a bandeira forte que eu carreguei foi a luta das mulheres e relatar estas histórias mesmo de sobrevivência, umas melhores, outras piores. Não tenho só desgraças aqui, claro. E histórias, tenho histórias de superação sobretudo. E é isso, ou seja, foi isso, e depois eu comecei, e porque é que aconteceu? Depois, eu lembro-me perfeitamente, a segunda história, também foi uma história muito intensa também, a forma como foi contada, foi uma entrevista, foi com a Cisália, foram 6 horas. Maravilhosa. 6 horas de entrevista, em que nós começámos no almoço e foi até o final da tarde. Tivemos o tempo todo a falar, ok, foi muito intenso, ia passar para a escrita, eu assim, ainda não estou preparada, mas ao mesmo tempo tenho que correr, porque eu ainda tenho que entrevistar mais mulheres, e o que é que eu comecei a fazer? Ou seja, foi uma coisa natural que aconteceu, que eu acho que foi o que fez sentido também. Eu entrevistava e ficava semanas, meses sem pegar naquilo, porque eu precisava mesmo... uma distância. Sim. Porque era muito intenso, eu lembro-me, intenso, mas intenso de bom, de wow, que é que eu lembro-me perfeitamente
de chegar, eu entrevistava, chegava ao carro e ficava assim, o que é que eu acabei? O que é que foi que aconteceu? O que é que acabou de acontecer? O que é que eu ouvi? Isto nem parece real. Tipo, há pessoas aí, guionistas atrás de histórias, tipo, as das novelas à procura de histórias, as histórias estão aqui, todas à nossa frente, tipo, a ficção. O que é ficção? A ficção não é nada, a realidade supera a ficção, milhões de vezes a ficção, não é possível, não é possível. E foi importante para mim. E depois o que é que aconteceu? Mais um diabinho. Depois eu pensava assim, mas será que depois eu vou ter o mesmo interesse quando pegar nas histórias outra vez, ouvir os relatos? Será que eu vou ter o mesmo interesse nelas? Claro que sim, era inevitável. Mas fizeste esse processo todo, não é? Como estavas a dizer, nunca tinhas escrito um livro, não sabias o que era o processo, fizeste sempre em cima do desconhecido, não é? Sim. E esses diabinhos, essas inseguranças todas, não é? Não conhecias o processo, Sim. não sabias, enquanto também estavas a viver uma coisa super intensa, não é? Sem saber o que é que estaria para a frente, ou como é que te ias sentir, não é? Sim, e na altura para mim também foi muito importante. Pronto, já faço terapia há muitos anos, mas sim. Um aplauso para quem faz terapia. Mas foi mesmo muito importante para mim, na altura, estar a fazer terapia, porque aquilo, as histórias, sei lá, histórias muito fortes que me afetaram, e depois eu fiquei muito próxima delas, ainda me dou bem com elas, ainda combino coisas com algumas delas, e foi muito importante para mim para conseguir... Não é resolver as coisas, não há nada para resolver, não é? Mas ficava assim aqui, sei lá, a pensar em alguma coisa, e então depois chegava à terapia e falava, por exemplo, esta senhora aqui, ela disse isto, e foi uma coisa que mexeu muito comigo, fiquei muito tempo a pensar naquilo, e depois tentava perceber o porquê daquilo me ter afetado. Mas foi isso. Também sinto que ter feito este projeto na pandemia foi, apesar de tudo, não é? Foi o melhor que podia ter acontecido, porque eu acho que as pessoas estavam mais sensíveis, estavam mais disponíveis, não sei. Sei que eu ainda hoje olho para trás e, sei lá, a casa do artista, sei lá, eu contactei-os a primeira vez, eles não me conheciam de lado nenhum, eu não tinha currículo nenhum na área da escrita, de nada. Falei com eles, apresentaram-me uma lista de possíveis mulheres que eu tivesse interessada, com uma pequena biografia, cada uma delas. Eu daquela lista escolhi duas, eu queria ter escolhido todas, mas não era possível, não é? Entrevistei duas ali e eu ainda hoje penso, tipo, será, não sei... Eu fico mesmo assim, como é que é possível? Abriram uma porta da casa do artista, deixaram-me entrevistar em plena pandemia. Eu lembro perfeitamente, eu a entrevistá-las, elas a não sei quantos metros de mim. Distância de algumas segurança. delas já ouvi mal, eu a não tentar perceber, estávamos com máscaras, não é? Ainda por cima, porque foram entrevistas difíceis, muito ricas, muito ricas. E na altura, as entrevistas na casa do artista tinham um tempo contado, não é? Era uma coisa diferente, porque eu estava ali em modo visita, mas pronto. Tornava tudo mais intenso, não é? Sim. Ao mesmo tempo eu acho que as pessoas também estavam mais sensíveis, queriam ajudar. Foi isso, foi muito a ajuda das pessoas, ou seja, eu andava à procura de mulheres, porque depois eu comecei a afunilar a minha pesquisa. Eu comecei com mulheres, ou seja, empregadas de limpeza, mulheres que tivessem vindo para Lisboa para cuidar, para serem cuidadoras, não é? Para serem escravas. Escravizadas. Acho que a palavra certa é um bocado mais... Escravizadas, trabalho infantil. Sim, horrível. E depois, em busca de uma vida melhor. Sim. E depois, quando dei por mim, comecei, ok, já tenho isto, agora quero isto. Fui afunilando e acabei com uma mulher de Abril, a Maria Machado, que viveu clandestina, e que para mim foi assim um dos relatos mais impressionantes de sobrevivência um coletivo, não é? Sim.
o abdicar de uma vida por um coletivo. Acho que é isso, foi muito inspirador, aprendi mesmo muitas coisas e ainda continuo a aprender, ainda continuo a ser chamada para fazer apresentações e acho que todas elas são sempre, apesar de ser sempre a mesma temática, não é? Todas únicas. As apresentações são sempre diferentes, quando consigo elas vão comigo, quando não consigo, pronto, não dá. Mas é isso, acho que é um livro que eu tenho assim muito orgulho dele, de eu ter feito e de ter conseguido fazer isto, porque tenho aqui histórias mesmo incríveis que as pessoas deviam conhecer, porque há mesmo outras realidades à nossa volta, outras histórias que é isso, que precisam de atenção e é isso, e é impressionante. E o processo do início ao fim do livro levou-te quanto tempo? Desde o primeiro passo, desde aquele momento de ok, vai ser um livro, até ao fim de está aqui, está editado, vai sair agora. É assim, o processo, eu desde que tive o financiamento, eu tinha um prazo de 2 anos para fazer o livro. Tem um prazo para o financiamento? Tinha. E eu usei mesmo os 2 anos, certinhos, na verdade. Precisei dos 2 anos, mas ou seja, a ideia já vinha um bocadinho de trás, mas foi uma ideia que foi mudando, não era suposto ser propriamente um livro de histórias, era suposto ser uma peça de teatro com um anexo. Depois a ideia virou, depois no meio do processo eu pensei, eu acho que isto vai ser ao contrário, o anexo vai ser a parte escrita. E depois cheguei mais para o fim assim, não quero saber do espetáculo para nada, que o teatro interessa aqui, não quero, para já não quero, não faz sentido. Não chegava ao teatro, uma peça de teatro não chegava para tudo aquilo que estava a ser apresentado, não é? Chegava, mas até que ponto é que fazia sentido estar a anexar aqui, por exemplo, ao livro, não é? De repente tens parecia que estava só a mostrar trabalho, sim, e não era isso que eu queria. E é isso, e pronto, tive muita sorte de ter conhecido mulheres incríveis, montes de pessoas, muita gente me ajudou a fazer e que me ajudaram a fazer isto, a dar ideias, para me fazer chegar às histórias, as associações, ou seja, a Casa do Artista, a Avó Veio Trabalhar, que eles me deixaram entrevistar 2 avós de lá também, ou seja, e foi isso. Não foste a única a acreditar, não é? Ao longo do processo, quem acreditasse. Não. Eu ficava impressionada como é que as pessoas são tão generosas e... Porque eu acho que aí, falando em cima do meu desconhecimento, não é? Acho que é esse tópico central daquilo que é o livro, não é? Não interessava, se calhar, seres uma grande escritora, seres muito conhecida, teres um grande currículo, porque a temática era forte por si só, não é? E não acredito que tenha sido só a pandemia. Acredito que seja trazer esse propósito. O propósito que tu tinhas dentro daquele tópico. Tocava o propósito também de quem te ajudou, não é? Sim, e as pessoas diziam... As pessoas ficavam sensibilizadas e por acaso... É das coisas mais... como é que vou explicar isto? Ou seja, as pessoas leem o livro e de repente é o que eu mais gosto. O livro ganhou dimensões diferentes nas pessoas. E eu acho que isso para mim é o mais incrível. Tive relatos de pessoas, inclusivamente recebi mensagens de mulheres a dizerem queria muito que a minha história também estivesse num livro. Eu, ao ler o seu livro, eu percebi que a minha história também poderia dar uma história de um livro. Eu acho isto lindo, mandarem uma mensagem a dizer isto. É isso, dimensões gigantes de esta história podia ser a história da minha avó, a história da minha avó era parecida. Eu vou dar este livro à minha mãe porque ela precisa de perceber que a vida dela também foi uma vida incrível, ou seja... É muito humanizado, toca nas pessoas de uma forma ou de outra, não é? Sim, quando escrevi este livro nunca me passou pela cabeça. E ao lerem histórias de outras mulheres perceberem uma outra noção até sobre as suas histórias e sobre as suas...
Ou até histórias de isto sim é que era Portugal real, isto sim é que é a história de Portugal contado por mulheres. Também foi um feedback muito bom que eu recebi, que é verdade, o que está aqui é a história de Portugal dos últimos 80 anos neste livro. Também está a história do teatro, não é? Porque eu também entrevistei uma atriz do Parque Mayer, que tem neste momento 93. Que maravilha. Dona Lili. Ou seja, isto tem aqui várias histórias e é mesmo isso, ou seja, isto está aqui, não está só a história de mulheres, está a história de um país, está a história de uma sociedade, está a história de... É isso que me fascina, e fascina-me com as dimensões que isto ganha depois, que ganha depois nas pessoas que leem ou que querem oferecer a alguém para essa pessoa ler. Eu acho que isso para mim é mesmo impressionante, porque quando eu escrevo, eu lembro-me, eu estava a escrever o livro, eu lá fazia ideia o que isto ia causar, não fazia a menor ideia. Nem sequer fazia a menor ideia que passados quase 4 anos ia estar aqui ainda a falar do livro, que é uma coisa que me impressiona a mim também, muitas vezes. É a força daquilo que escreveste e do mote e daquilo que está escrito, não é? Sim. E dessa representatividade feminina, como estavas a dizer, a história também do país contada pela voz das mulheres, em muitas épocas onde elas não tinham voz, nem a podiam ter, não é? E que é humanizado e que toca as pessoas, não é? E daí a força também de tudo isso. E já sei que já disseste que não é ainda a altura de seguir para outros temas de livros, mas uma segunda edição, ou seja, uma continuação do Meu Verbo é Ir com outras 12 histórias de mais 12 mulheres. Não te faz sentido? Achas? Não, era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, não faz sentido para já. Para já não faz sentido. Se calhar, não sei, daqui a uns anos a situação muda e eu penso, ok, está na hora de ir atrás de outras histórias, de outra coisa, se calhar até nem mulheres propriamente, se calhar, não sei, se calhar de outra coisa qualquer, mas enquanto para mim fizer sentido, eu pretendo continuar com estas mulheres. O meu verbo é ir vivo. Vive. Vive, ainda vive. O meu verbo é ir e vou. E ele está e a ir. Ele vai, e ela está a ir. Ele vai. E Lília, onde é que podemos encontrar os teus livros? Ou como é que alguém pode tê-los? Eu sei que já fizeste apresentações na FNAC, sei que já tiveste o livro na Festa do Avante, porque já o encontrei lá. Sim, costuma estar lá todos os anos, sim. Então, entretanto, foi isso. Ao longo destes anos também eu fui percebendo o sítio onde ele se enquadrava mais, onde o livro faz mais sentido, não é? Também não quero estar a deixar o livro num sítio qualquer que vai estar lá meio... Pronto. Por exemplo, na FNAC, eu tive o livro na FNAC durante muito tempo, só que este livro não é bem. Também é, mas não é bem. E eu, muito honestamente, prefiro tê-lo em pequenas livrarias, em pequenos espaços, ou as pessoas comprarem no online, do que estar no meio de milhares de livros que é a FNAC e que... Ser só mais um livro numa prateleira, não é? Sim, acho que é isto, estar assim a deixar, não sei, porque o que acontece é que parece que na FNAC o livro perde um bocado o que ele é, e é um objeto de consumo, não é? Sim. A pessoa vai lá, compra o livro e já está. Quando está numa pequena livraria, eu tenho a certeza absoluta que o sítio onde o livro está, a pessoa que vai dar o livro para a mão da pessoa que o quer comprar, ou que quer ter, não interessa, vai-lhe dar uma explicação, tenho a certeza absoluta. No sítio onde o livro está em pequenas livrarias, está, por exemplo, na Mosca na Sopa, está na Greta, está em associações, está aqui. Na verdade, agora a Lília estava a falar e já aconteceu, uma das vendas do livro que foi feita, o livro estar aqui, a cliente olhou e disse: o meu verbo é ir, essa é a frase que eu costumo usar. E deu-me mostrar o livro e deram uma mãe e uma filha que estavam cá e a mãe
que já está na faixa etária dos 60 anos, decidiu oferecer o livro à filha, para a filha ler a história das mulheres. Portanto, interessante, sim. Acho que é Sim. esta envolvência que tu falas, não é? Que o livro tem, que merece, e Sim, não sim. estar só em mais um escaparate, sim. não é? Sim, também, entretanto, no Porto também está no Cassandra, no espaço, lá em cima. Vou deixar aqui no fim do vídeo todos os sítios onde o livro está, bem como o sítio onde as pessoas podem contactar diretamente para terem o livro. Sim, às vezes também as pessoas mandam-me mensagem no Instagram porque querem um livro assinado. Pronto, e como é isso, é uma coisa mais fácil, acabo por assinar o livro e também mandar às pessoas, ou seja, é uma coisa de se ir vendo. Houve uma altura, eu lembro-me, houve uma altura, foi muito giro no início, foi mesmo muito giro, porque, ou seja, eu fiz isto assim, eu nem estava a ter ideia porque depois eu fui entrevistada na Antena 3 e fui entrevistada em algumas rádios. Na televisão também? Sim, e as pessoas contactavam-me e queriam um livro, eu fiquei assim, como é que eu faço para entregar estes livros todos? Eu lembro-me que, depois, quando era cá em Lisboa, eu pegava um montão de livros, metia na mochila e andava aí porta a porta. Ao ponto de encontro. Testemunha de Jeová do meu verbo é ir, bater às portas. Assim, ia de metro, ia com a mochilinha cheia de livros e entregava nos sítios onde as pessoas diziam. Porque a autora é entregadora, tudo. A autora é o escritório que recebe a encomenda. A autora... Eu e a minha equipa, A Lília autora, mais a Lília entregadora, ela e a sua equipa. Sim. Eu acho que no fundo isso para mim é o que faz mais sentido e até acabo por conhecer as pessoas que compraram o livro e acabam por depois também me dar o feedback. É isso, eu gosto desta coisa assim mais caseirinha. Faz sentido. Sim, do que estar aí nos tops da FNAC. Claro que também é fixe, não é? Obviamente, mas não sei, acho que este livro não foi pensado para... Tem que ser mais do que isso, não é? É quase um testemunho, porque aquilo que eu sinto é, este livro passaram-me um testemunho e agora estou a passar o testemunho às pessoas e eu sinto que é isso, tem que ser uma coisa bem, um testemunho bem passado, de explicar às pessoas o que é que isto é, não estou a dizer uma explicação gigante. Não, mas sentes a responsabilidade desse legado, este é o legado destas mulheres, portanto tem que chegar... com uma envolvência e com uma força que não é só estar na Betran, estar na FNAC, estar na Porta Editora, estar no... Né? Sim. E é isso, não sei, fico muito feliz porque sei que as pessoas que leem o livro que já sabem mais ou menos o que é, ou há ali uma responsabilidade diferente, eu acho. Sim. E é isso. Acho que te expliquei mais ou menos, não sei. Mais a dizer para rematar? Que mais a dizer deste livro? Rematar... O que é que eu posso dizer mais sobre este livro? Não sei, acho que este livro foi, para além de ser um ótimo... como é que eu vou explicar isto? Um ótimo objeto artístico em si, eu acho, né? Acho que tem qualidade, acho eu. Já é a altura de teres a certeza. Sim. Para mim também foi, enquanto mulher, também foi uma coisa muito inspiradora, porque aprendi sobre o que é ser-se mulher com estas mulheres também. Cresci muito com ele e continuo a crescer, porque é uma coisa também que me dá assim um certo... Nem sei muito bem, é um orgulho, não é? Tipo, eu nem acredito. Às vezes eu olho para o livro e penso, será que fui eu que escrevi isto? Tem aquela coisa de, uau, é tipo, parece que ganhei um superpoder com este livro. Eu sinto que este livro me deu assim um superpoder, ou seja, saiu-me de um sítio muito difícil, muito trabalho, tenho muito trabalho aqui. Ainda por cima, quando eu fiz este livro, foi numa fase, eu estava... tinha um part-time que era puxado, trabalhar num sítio, depois estava a ensaiar, dava aulas de teatro, tudo muito, eu nem sei, eu olho para trás, eu nem sei como é que eu fiz isto, mas na verdade isto aconteceu e é isso, e acho que me vou orgulhar para sempre deste livro, porque acho que sobretudo, não sei se sou eu que tenho este direito de dizer sobre isto, mas
da minha parte eu fiz isto de um lado muito honesto, ou seja, só honesto no sentido de Verdade. quero mostrar as histórias delas e como isto é importante nós ouvir, nós ouvirmos isto, nós tomarmos conhecimento destas histórias e não foi com intenção de mais nada, foi só mesmo essa a intenção. E pronto, e fico muito orgulhosa, e sempre que faço uma edição nova, sempre que faço uma apresentação nova, fico sempre contente, e para mim, sei lá, eu adoro fazer as apresentações porque é um momento em que eu sei que vão estar ali pessoas que estão interessadas naquilo, como eu, e que estão entusiasmados e que querem ouvir e que querem conhecer as histórias e eu nem quero saber de vender, claro que é importante, não é? Vender, que é para dar continuidade, não é? Também para depois imprimir mais. Para ti é muito mais do que isso, senão serias só mais uma autora, não é? Este ano lancei este, agora passamos ao próximo, não é? Sim. Apesar que isto não se ganha praticamente nada com isto, não é? Porque isto é uma coisa mais... Isto é um hobby quase. Mas é isso, o facto de estarmos agora em 2026 e ele ainda já estar aqui com outra cor, vermelho, não sei, acho que... Este era o antigo, manas. Mas não é o primeiro. Não é o primeiro, é o antigo, edição passada. Sim, não, já teve cor de pêssego, teve laranja, teve verde, teve amarelo, teve vermelho. Está a faltar aqui mais alguma. Verde... Portanto, para ouvir as reedições que ele já teve. Já teve algumas. Mas aquele que é a atual é este, manas. Sim. Que vai ficar aqui no fim do vídeo, os sítios onde vocês podem comprar o meu verbo é ir. Este aqui, em 2025, em novembro, fez 3 anos. E então eu pedi à Inês Menezes para escrever um textinho, se ela podia escrever. Ela escreveu um texto muito lindo. Que vem com o livro agora. Sim, eu decidi anexá-lo aqui no livro, assim. Que maravilha. Ela sai. E é isso. Acho que ficou assim aqui um apontamento giro. E pronto, estamos sempre a inventar. Enquanto houver imaginação e paciência, nós estamos aqui. Eu quero ler depois isso, que não li. Quero muito ler. E é isso. Lília, muito obrigado por nos apresentares o meu verbo é ir. Olha. Por favor, não deixem de ler, não deixem de conhecer, não deixem de querer saber. É um trabalho incrível. Isto digo-vos eu, não é a Lília. Obrigado por teres vindo ao Abre a Pista. Sim. Foi uma honra abrir esta pista hoje contigo e com esta temática. Sim, é sempre um gosto vir aqui acompanhar o ano a ano deste espaço. Obrigado. Deste a Lília, artista. para além disto tudo, e muitas de vocês já sabem, é musa do além e é uma das poucas pessoas que acredita nas minhas loucuras, que eu faço sempre questão que esteja e que ela nunca me diz que não. E isso também tem uma importância incrível e por isso também é mais um dos motivos para a honra de eu ter aqui hoje. Aplausos para a Lília. Obrigado, Lília. Obrigada eu. E ficamos por aqui. Agora vejam, se faz favor, os sítios onde o livro está disponível. Beijinhos, até ao próximo.